pessoal, professora Nathalie, estou com vocês mais uma vez para a gente dar sequência aos conteúdos de ciências. Então, a gente vai continuar falando dos principais biomas brasileiros, né? Essa semana, a gente vai falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical. De modo geral, o relevo dela é acidentado, então tem serras e vales, né? Então tem partes bem mais altas, que são as serras, e as depressões aí, que seriam os vales, né? Nessa floresta, o ar é úmido e ele vem do mar, esse ar úmido, e vai provocar chuvas constantes ao longo de todo o ano. E a temperatura desse bioma vai variar entre 14 e 21 graus Celsius. Eu coloquei aí para vocês, né, uma vista de longe de uma parte da Mata Atlântica, onde a gente consegue perceber essas serras, né, que a gente fala essas montanhas, mas são serras, que são essas partes mais elevadas aqui do relevo, ó, e esses vales, que são essas depressões, essas partes mais baixas do relevo, tá? Então é um relevo bastante acidentado. Tem partes mais altas e mais baixas, né? Lembrando daquele mapinha que eu venho mostrando toda semana, né? A gente vai olhar aqui e a Mata Atlântica, ela ocupa toda essa faixa litorânea aqui do nosso país, né? Todos esses estados aqui estão incluídos aqui na Mata Atlântica, né? E principalmente nessa faixa litorânea, certo? Ó, acompanhando aqui o litoral, tá? A biodiversidade desse bioma é uma das maiores do planeta. Existem mais de 20 mil espécies de plantas que são encontradas na Mata Atlântica. Entre elas eu citei para vocês o pau-brasil, o jacarandá, o angico, o palmito jussara, que é uma das plantas aí que correm o risco de extinção por conta da extração ilegal de palmito, tá? E o samambaiaçu. Também são encontradas muitas plantas que são chamadas de epífitas, que são as bromélias e as orquídeas, que são aquelas plantas que a gente já falou nas aulas anteriores, que usam os troncos das árvores como suporte para conseguir mais luz solar, tá? Como esse bioma não tem árvores com a copa tão fechada, a luz atravessa as copas das árvores com mais facilidade do que acontece na floresta amazônica. E por isso a gente encontra na Mata Atlântica plantas de médio e de pequeno porte bem próximo ao solo. E aí eu coloquei uma imagem para vocês observarem, né, as epífitas aqui nos troncos das árvores, e a gente também observa aqui, ó, como as copas das árvores elas são mais afastadas, e a gente vê esses espaços aqui de clareira, né, onde a luz do sol, ó, até tem uma luz um pouquinho mais forte aqui na foto, na imagem, né, mostrando que a luz do sol atravessa com mais facilidade por entre as árvores, e por isso são encontradas nesse bioma plantas de médio e pequeno porte bem próximo ao solo, tá? Os animais também têm uma grande diversidade nesse bioma. Entre os animais característicos desse bioma, destacam-se os macacos, como o mono-carvoeiro, o mico-leão-dourado, que é um animal aí que está ainda, né, ameaçado de extinção, esteve já quase que em extinção, então por conta de várias campanhas e de muito trabalho de cuidado e de preservação ambiental e de santuários e locais onde protegem esses animais, a quantidade, né, de mico-leão-dourado aumentou bastante nos últimos anos, mas mesmo assim eles ainda correm risco, então tem que ter cuidado ainda com esses animais, né? Também são encontradas várias aves, como a araponga, o tietê-sangue e muitas espécies de beija-flor, tá? Coloquei aqui para vocês uma imagem de algumas espécies aí características de lá, né? Alguns peixes, cobras, pássaros, insetos, né? Ó, borboleta, um besouro, né? São animais todos característicos desse ambiente, que
tem também os seus riscos, né? Está sofrendo aí ameaças por parte do ser humano. Então a gente vai falar um pouquinho das ameaças à Mata Atlântica. Esse bioma é o bioma brasileiro que tem maior diversidade, como eu já falei para vocês, mas infelizmente ele também é o bioma que foi mais devastado no nosso país. Quando os primeiros colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, esse bioma ele ocupava a faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, tá? Que é aqui, ó, mais ou menos o que eu mostrei para vocês, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, só que era uma faixa bem mais extensa. Estima-se que hoje exista apenas cerca de 12,5% de sua área original. Em algumas pesquisas mais atuais, a gente encontra até que isso pode estar em torno de 7 a 8% já, tá? Apenas, né? Atualmente, cerca de 70% da população brasileira vive nessas áreas que antes era ocupada pela Mata Atlântica. E essa grande urbanização, que é a formação aí das cidades, é uma das principais responsáveis por essa devastação de quase de 90% desse bioma, ou de mais de 90%, tá? Como alguns dados mais atuais já estão mostrando. Só que não é só a urbanização, não é só a criação de cidades que causa esse desmatamento e essa destruição da Mata Atlântica, tá? Ao longo da nossa história, principalmente nos 150 últimos anos, a exploração de madeira no sul, as culturas de café, de cana-de-açúcar, né, também foram responsáveis por destruir esse bioma. E a pouca área, né, os fragmentos, a gente fala porque é muito pouco que resta, embora eles estejam assim preservados, eles não são contínuos. Eles estão espaçados e isso dificulta a reprodução das espécies, o que ajuda a levar elas à extinção, porque elas acabam não tendo tanto contato. Só para vocês terem uma noção, né, de quanto que esse bioma foi destruído, eu coloquei essa imagem, né, lá no resuminho para vocês. Então aqui a gente tem um mapa do nosso país, lá de 1500, e a gente percebe aqui, ó, em verde escuro, né, toda a faixa que era ocupada pela Mata Atlântica, olha, né, toda essa faixa litorânea aí do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E aqui, ó, vocês podem ver que já não temos mais, ó, já tá, né, já não vemos toda essa faixa litorânea assim. E ó, até o Rio Grande do Sul, ocupando então, ó, o estado inteiro aqui de Santa Catarina, de Paraná, parte do estado de São Paulo, né? E olha como que essa faixa era mais larga e contínua. Olha como que isso era contínuo, tá? E tinha alguns pontinhos aqui. O total ocupado por esse bioma era de 150 milhões de hectares. Essa imagem aqui, ó, é de 2014. Nós estamos em 2021. Então, a situação atual, infelizmente, é pior do que a gente vê aqui, tá? O que a gente vê aqui, ó, é que não tem quase nada. Olha como que essa área tá toda clara. Essa pequena faixa escura aqui, ó, é que é um pouquinho maior a quantidade, mas olha como que tá quase todo destruído esse bioma, né? Hoje a gente só tem 19 milhões de hectares, tá? Isso em 2014, tá? Esse valor atualmente ele chega a ser menor, porque não é mais 12,5%, é em torno aí de 8, 7% de hectares que restaram, né? Então foi totalmente, quase totalmente destruído, tá? E isso interfere no quê? No ciclo hidrológico, tá? Porque esse bioma, ele permitia a regularização de chuvas e de abastecimento dos mananciais que fornecem água para todas essas regiões. Então, quando a gente destrói tudo isso, a gente interfere nesse ciclo hidrológico. Esse bioma colaborava com a estabilidade climática, né? Além dessas plantas serem responsáveis aí por produzir o oxigênio e utilizar o carbono, isso estabilizava o clima, né? Deixava ele mais ameno. Proteção das bacias hidrográficas, que são
aonde, né, nós temos aí o surgimento de mananciais de água, né, reserva de água, e isso perde essa proteção e essas áreas vão sendo assoreadas, vai sendo levado, né, resíduos aí de areia, de terra com as chuvas, né, e vão destruindo essas bacias hidrográficas. O solo é protegido por essas plantas, né, além delas serem o habitat de espécies de animais e de vegetais. Então, tudo isso foi destruído e vem sendo destruído pela ocupação, não só pela urbanização, mas pelas culturas de café, de cana-de-açúcar, que vem destruindo tudo isso, tá? Então fica aí, pessoal, mais uma vez um alerta para a gente olhar com carinho para os nossos biomas, em especial essa semana, né, a Mata Atlântica, que é o bioma que a gente mais destruiu no nosso planeta, tá? Nosso planeta não, desculpa, no nosso país. Inclusive, nós quase acabamos, né, com a madeira do pau-brasil. Então, nós não tivemos e não temos só espécies de animais em risco de extinção, a gente também tem espécies de vegetais, certo, pessoal? Então, façam as atividades que estão lá no resumo e qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp, tá bom? Beijos e até uma próxima aula.